Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Cristiane Oliveira e vamos aí conhecer a nossa aula de hoje. Aula número 10, o objeto de conhecimento, desvendando o código genético. O detalhamento desse objeto é características gerais dos processos de replicação, transcrição e tradução do código genético, assim como sua importância para os seres vivos. Então, vamos começar a nossa aula? Gostaria de um pouquinho da atenção de vocês para a gente assistir um VT introdutório, né? Explicando um pouquinho aí dessa trajetória, da importância do DNA, do código genético, né? Desvendando esse código para a sociedade, de um modo geral. Vamos lá. Bem-vindos ao mundo fascinante do sequenciamento de DNA, onde a ciência se encontra com a descoberta. No sequenciamento de DNA, cada molécula é como um enigma a ser resolvido. Imagine-se decifrando a ordem exata dos nucleotídeos, cada adenina, guanina, citosina e timina, revelando os segredos da vida. Essa sequência não é apenas uma série de letras, mas o mapa que nos guia através dos mistérios da hereditariedade e da biologia. Compreendendo-a, podemos desvendar os segredos dos genes e genomas. O sequenciamento de DNA revolucionou a pesquisa biológica, permitindo-nos explorar novos horizontes na medicina, na agricultura e na compreensão da vida em sua forma mais fundamental. O futuro está nas nossas mãos. Até onde a ciência nos levará? A resposta está escrita no DNA. Então é isso, gente. Muita informação o nosso código genético traz. Tudo isso representado por essa molécula que é o cromossomo, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso, a começar pelo sequenciamento do DNA, né? O sequenciamento do DNA é um processo essencial para determinar a ordem exata dos nucleotídeos em uma molécula de DNA, né, que significa ácido desoxirribonucleico. Isso implica em identificar a sequência em que as 4 bases nucleotídicas, né, que são a adenina, guanina, citosina e timina, estão dispostas nessa molécula. Bem, essa sequência ela é crucial para entender genes e genomas, fornecendo informações sobre as propriedades hereditárias e bioquímicas da vida, bem como sobre a estrutura e a construção das células e organismos. O sequenciamento do DNA desempenhou um papel fundamental no avanço da pesquisa biológica. Isso nos permitiu o desvendamento das informações genéticas. Então, toda a informação, tudo que você é, está codificada dentro dessa minúscula estrutura, né? Estrutura química. E com o passar da nossa aula, a gente vai desvendando pelo menos parte dela. Vamos lá. Então, vamos contextualizar as descobertas mais importantes e conhecer um pouquinho dessa história do DNA para a nossa vida, né? E sua estrutura e importância para o estudo da genética, da área da genética. Com isso, eu trago para vocês mais um VTzinho contextualizando esse histórico. Preste bem atenção para os personagens importantes dentro dessa saga do Desvendando o Nosso Código Genético. Vamos lá? Nos últimos 100 anos, a humanidade testemunhou uma verdadeira revolução na ciência, uma jornada épica no entendimento de como a vida se perpetua e evolui. Em 1850, os estudos pioneiros de Mendel abriram as portas para a compreensão da hereditariedade, e em 1944, Avery revelou que a transferência de informações entre organismos é mediada pelo DNA. Em 1953, Watson e Crick iluminaram a estrutura misteriosa do DNA, lançando as bases para a biologia molecular e a engenharia genética. Na década de 1970, Sanger e Gilbert
desenvolveram tecnologias de sequenciamento de DNA, revelando o código genético oculto em nossos genes. Essas descobertas abriram novos horizontes, tornando possível isolar e estudar genes individuais, lançando as bases para a era moderna da biotecnologia. Graças a esses pioneiros, hoje podemos desvendar os segredos do nosso DNA e explorar os mistérios da vida, com uma precisão sem precedentes. Uma jornada de 100 anos rumo à compreensão da vida. Então é isso aí, pessoal, nós contextualizamos aí através de um VT, né, essas informações da trajetória e do Desvendando o Código Genético. Só para relembrar mais um pouquinho para vocês, através de uma linha do tempo, né, eu mostro aí essas informações mais uma vez. O Mendel, que em 1850 demonstrou as características transmitidas por hereditariedade ao longo das gerações, e mais ou menos um século depois nós tivemos aí a participação do Avery, né? O Avery, que mostrou que a transferência dessas informações entre organismos, como bactérias, ocorria por meio desse material genético, porque Mendel ele fez um experimento, né, de observação através de cruzamento de ervilhas, mas ele não sabia exatamente qual era a estrutura que estava presente dentro dessas plantas que fazia parte da transmissão dessas informações de uma geração para outra, mas foi Avery que conseguiu descobrir que essa estrutura era o DNA. E Watson e Crick foram os primeiros, pelo menos em registro, foram os primeiros cientistas que conseguiram montar a primeira estrutura, né, que foi mais aceita pela comunidade científica do DNA. Eles desvendaram essa estrutura de dupla hélice, que é a que nós conhecemos hoje, impulsionando a biologia molecular e a engenharia genética. A seguir, né, em meados da década de 70, Sanger e Gilbert desenvolveram tecnologias importantíssimas de sequenciamento de DNA, possibilitando essa decifração da informação genética, né? O ato de decifrar é decodificar. E, em parte, nós faremos assim, um esquema didático para mostrar para vocês o que é esse desvendar do código genético, que nós veremos a seguir. Primeiro, temos que relembrar, mais uma vez, que o DNA ele pode se apresentar em 3 situações, né? Nós sabemos que ele está presente no núcleo celular, né? Mas não podemos esquecer que ele também vai estar presente no cloroplasto, né? E também na mitocôndria, que através de um processo histórico aí mais aceito, essas estruturas que provavelmente foram bactérias, né? Elas foram englobadas a partir de um processo de endossimbiose, né? Foram incorporadas a uma célula um pouco mais estruturada, e hoje em dia quem tem o DNA cloroplastidial são células vegetais, e as células animais apresentam o DNA mitocondrial e nuclear juntos, né? E célula vegetal também tem um DNA mitocondrial. E aí, seguindo a nossa linha de raciocínio, nós temos mais ou menos um outro esquema didático para mostrar aí para vocês, né? Esquemas didáticos eles não representam fielmente, é só para vocês terem um entendimento melhor de que esse DNA que está dentro da célula, se eu fizer um recorte da célula, extrair o núcleo e fizer um recorte mais uma vez desse núcleo e puder observar os cromossomos, que de fato eles podem ser observados a partir de processos de divisão celular, através dessa estrutura aqui, né, que parece um xizinho, e se eu pudesse aumentar um pouquinho, né, um pedacinho, se eu pudesse fatiar a perninha do cromossomo e colocasse numa lente de aumento, eu veria essa estrutura, né, isso aí é só didaticamente mostrando para vocês, essa estrutura de dupla hélice, que foi a estrutura proposta por Watson e Crick. Dando continuidade aí à nossa linha de raciocínio, se eu pudesse aumentar um pouquinho mais essa pequena dupla hélice, eu teria a seguinte visualização, né?
uma estrutura de dupla hélice, devidamente, didaticamente mostrada para vocês, isso é proposital. Nós temos aqui essas ligações sendo feitas a partir dessas fitas. Entre essas fitas, nós temos ligações propositais de duas bases nitrogenadas, né? Esse pareamento que está sendo mostrado para vocês é proposital. Se eu puder aumentar um pouquinho mais essa estrutura, eu vou me deparar com uma composição química complexa, porém muito útil para a gente analisar uma questão, de vestibular, né, uma questão de avaliação externa. Eu vou sempre ter uma disposição da seguinte forma, né, uma base chamada de adenina ligada à timina, no DNA, e uma base nitrogenada com base na estrutura da guanina ligada à citosina. Não são essas estruturas padrões de cores que foi visualizado anteriormente que eu queria que vocês atentassem. Elas sempre vão se mostrar dispostas dessa forma, né? É um padrão muito complexo, mas o que vocês precisam entender é que a ligação entre a adenina e a timina vão ocorrer com duas ligações duplas, uma ligação dupla, né? E a outra estrutura, que é a guanina e a citosina, vamos ter uma ligação tripla entre elas, né? São pontes de ligação. Se eu puder aumentar um pouquinho mais essa estrutura química, vou me deparar com a seguinte situação. Um nucleotídeo composto por uma base nitrogenada, que eu mostrei para vocês aí, a adenina, a timina, a guanina e citosina, uma pentose. Essa pentose aqui lembra muito a terminação da nomenclatura de glicídios, e ela é um glicídio, né, um carboidrato, e um grupo fosfato. Sempre vamos ter esse padrão. O que vai mudar é justamente a composição da base nitrogenada. E se eu puder colocar ela numa lente de aumento, a gente está aí mostrando didaticamente, eu vou ter as seguintes estruturas, né? As bases nitrogenadas, para o DNA, nós temos a citosina, a timina, a guanina e a adenina. A uracila é uma base nitrogenada que vai estar presente na estrutura do RNA, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Uracila, citosina e timina são bases pirimidinas ou pirimídicas, né? Enquanto que a adenina e a guanina são bases purinas, né? Isso aí é uma questão de nomenclatura. É importante vocês sempre estarem exercitando essa nomenclatura, que ela está muito presente em questões de bioquímica, né? Vocês têm que se familiarizar um pouquinho mais com esses nomes. E, seguindo aí a nossa linha de raciocínio, eu queria mostrar para vocês dois processos importantíssimos, porque quando o assunto é DNA, eles são importantes para o entendimento da decodificação desse código genético, né? São eles a replicação e a transcrição. Vamos começar com a replicação. O conceito da replicação é também chamado de duplicação do DNA. É um processo crucial para a transmissão precisa desse material genético, né? E durante a divisão celular, esse processo garante que o material genético seja dividido igualmente entre as duas células filhas. A replicação ocorre antes do início da divisão. A replicação ocorre antes do início da divisão, isso é importante, né? Durante a fase S da intérfase. Lembrando que nós temos 3 fases na intérfase, que são G1, S e G2. E essa replicação vai ocorrer exatamente na fase S. Lembrando que isso é importante, essa informação. A replicação, né, vai gerar como um produto final 2 DNAs exatamente iguais ao DNA inicial. Tá? Para nosso entendimento,
eu vou mostrar para vocês a seguir um esquema didático importantíssimo para a gente entender um pouquinho esse processo de replicação. A replicação do DNA, ela é um processo pelo qual o DNA é copiado para formar uma nova molécula de DNA idêntica à original. Ocorre durante a fase S, lembrando mais uma vez a vocês, do ciclo celular antes da divisão celular. O DNA se desenrola em duas fitas, com a ajuda de enzimas, né, que vão começar a desemparear eles estão pareados, essas enzimas vão ajudar nesse processo de desempareamento, né? Novos nucleotídeos complementares serão adicionados à nova fita, depois que elas foram desempareadas, eles vão ser acrescidos aqui, né, com essa cor em destaque diferente da cor original da fita. E duas fitas de DNA idênticas são formadas, cada uma contendo uma fita original e uma fita sintetizada. A original em azul e a sintetizada em laranja, né? O processo, por causa disso, ele é semi-conservativo, pois cada molécula de DNA contém uma fita original e uma fita nova. Essa replicação vai garantir que o material genético seja transmitido com precisão para as células filhas durante a divisão celular. Então, nós temos aqui inicialmente uma célula contendo esse material genético, né? E no final nós vamos ter esse material distribuído, já que ele foi duplicado, para as células filhas, com a mesma informação da célula inicial. Esse é o processo que chamamos de semiconservativo, que permite que todo o material genético é passado de uma célula para outra e, consequentemente, né, ele vai se replicando para formar um organismo. Por isso que toda a nossa informação, né, ela traz consigo informações presentes de gametas, de um gameta e de outro, porque, que é um outro processo um pouquinho diferente desse, há a possibilidade deles serem conservados de uma geração para outra e depois serem misturados com a união de gametas, permitindo aí que essas informações sejam passadas de uma geração para outra. Vamos lá dar continuidade ao nosso outro processo muito importante, que é chamado de transcrição. O que é a transcrição? Ela é responsável pela formação de uma molécula de DNA a partir de uma molécula de RNA, a partir do DNA. Durante esse processo, duas fitas do DNA se abrem, mas elas não se abrem todas. Elas se abrem em um ponto que vai servir como molde para a síntese do RNA. Conforme o RNA é transcrito, o DNA se fecha novamente. Uma informação importante é que o produto da transcrição vai ser o RNA. E a transcrição também vai ser uma etapa da síntese de proteínas. Digamos que seja a etapa inicial, mas para que vocês entendam um pouquinho quem são os agentes, quem são os participantes desse processo, eu trago vocês a seguinte estrutura, né? O esquema didático da estrutura do DNA, lembrando aí para vocês, o RNA, né? E as bases púricas e pirimídicas, né? As bases nitrogenadas. O DNA, como eu havia falado para vocês, né? Ele vai conter na sua estrutura um açúcar. Esse açúcar ele é chamado de desoxirribose. E o RNA vai conter um outro açúcar também, que nesse caso é chamado de ribose. As bases nitrogenadas do DNA são adenina, guanina, citosina e timina. As bases nitrogenadas do RNA também vamos ter aí a citosina, vamos parear aqui junto com a outra direção
onde está disposto o nosso esquema do DNA. Vamos ter a guanina, vamos ter a adenina, mas no lugar da timina teremos a uracila, né? Nós não temos a timina na composição química do RNA. Esse é um diferencial muito importante, mais uma informação didática que vocês precisam entender, porque ela é muito cobrada aí nos nossos processos de seleção externa. O DNA sempre vai apresentar esse aspecto da fita dupla e o RNA possui uma fita simples. Dando continuidade aí, nós temos também alguns agentes muito importantes durante o processo que vai ser mostrado daqui a pouquinho para vocês. Eles são os RNA polimerases. Eles são enzimas que vão participar do processo de produção, do processo de transcrição e também no processo de formação dessas estruturas aqui, que são o RNA ribossômico, o RNA mensageiro e o RNA transportador, também conhecido como RNA de transferência, tá? Então, as RNAs polimerases, elas vão participar de sínteses, de formação desses 3 RNAs. Elas são importantíssimas para intermediar esse processo de formação, né? Elas aceleram, elas finalizam, elas ajudam a parear, e nós veremos mais adiante um esquema didático. O que eu quero mostrar para vocês primeiro são as etapas da transcrição, né? Esse processo importante, onde vai ser formado o RNA. Esse exemplo aí, digamos que vai formar o RNA mensageiro, né? Esse esquema didático que está sendo mostrado para vocês. A etapa inicial é a RNA polimerase, que não está sendo mostrada no esquema didático, mas vocês têm que entender que ela vai fazer parte desse processo, porque ela vai estar presente bem aqui, né? RNA polimerase, ela vai ajudar a promover a polimerase da região promotora do DNA. Ela vai ajudar no processo de desvinculação do DNA, né? Vai desenrolar esse DNA, sintetizar uma molécula de RNA complementar ao molde do DNA, né? Com exceção de uma base nitrogenada, as outras vão se repetir. E, para finalizar esse processo, nós temos, mais uma vez, a participação da RNA polimerase, que alcança uma sequência de fita de terminação específica do DNA, sinalizando que esse RNA já está pronto, né? Sinalizando o fim da transcrição. E vai ocorrer uma liberação, né? O RNA recém-sintetizado vai se separar do DNA e passa por algumas modificações na sua estrutura molecular para se tornar o RNA mensageiro funcional. Aí, dessa forma, ele vai participar de outro processo e o DNA, com a ajuda da RNA polimerase, ele vai voltar a se unir, formando essa base, essa estrutura de dupla hélice, logo após a transcrição. Aí vamos entender aí um outro processo muito importante para que vocês saibam que a transcrição ela está muito vinculada a outro processo que é chamado de tradução, e a tradução vai atuar exatamente na síntese de proteínas, né? Ela tem 2 momentos aí que a gente vai detalhar com mais afinco no nosso esquema didático. O processo da síntese de proteínas, ele se inicia com a participação do RNA mensageiro, levando até o citoplasma as informações contidas na sua sequência de bases formadas no processo de transcrição. Uma coisa importante que vocês têm que entender é que o produto da tradução vai ser proteína, né? Isso aí que vai ser mostrado esquematicamente para vocês. Não podemos dissociar a tradução da síntese, porque elas acontecem quase que simultaneamente, né? Começa com a tradução e, ao mesmo tempo, já vai ocorrendo a síntese de proteínas.
Lembrando que nesse esquema didático nós temos a formação do RNA, que é essa fita aqui, né? Essa fita é o RNA, a partir de um pequeno fragmento, uma pequena sequência de pares de bases do DNA, e aí depois dela formada, que é o processo de transcrição, essa fita de RNA, que é o RNA mensageiro, vai fazer parte do outro processo, que é o processo de síntese de proteínas, começando pela fase da tradução, né? E aí nós temos um esquema didático mostrando 3 proteínas formadas a partir desse sequenciamento aí. Vamos entender um pouquinho mais esse processo através do esquema didático que está sendo mostrado para vocês, né? Não se aperreie, é muita informação logo de cara, a gente vai detalhando passo a passo cada um deles. O começo de tudo é com a participação do RNA ribossômico, que nós já conhecemos por outro nome apresentado aqui como ribossomo. Esse RNA ribossômico é essa estrutura enorme aqui, detalhe em marrom, né? Um marrom meio alaranjado, não sei como é que está aparecendo aí na telinha de vocês, né? O ribossomo se agarra ao RNA mensageiro, que é essa fitinha aqui, que já foi recém-formada através do outro processo, o processo anterior, né? Como ponto de início. E aí vem o RNA transportador com o aminoácido, aqui o RNA transportador e aqui o aminoácido, né? Que se prende ao mensageiro do ponto de início. A partir daí, há o processo que nós chamamos de crescimento. Mais e mais RNAs transportadores vão chegando com aminoácidos e se unem ao mensageiro, enquanto que o ribossômico, que está lá ao fundo, né, ele está intermediando essa reação, se move ao longo do DNA, né, se move nesse sentido aqui. Os aminoácidos se juntam para formar a proteína. Importante que vocês entendam é que o transportador ele possui uma informação, bem aqui na cabecinha dele, vou sinalizar aqui, uma informação que é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, que tem que se encaixar exatamente com a informação contida aqui no RNA mensageiro, né? Essa informação é justamente a ordem, né, que se apresenta a composição do aminoácido, que deve se encaixar exatamente com a informação contida no RNA mensageiro, e quando combinar essa peça, né, como se fosse um complemento de encaixe de quebra-cabeça, é que o transportador vai liberar o aminoácido, né, para se juntar com os outros, formando o polipeptídeo, que é justamente o processo de liberação. Reformulando aí, o polipeptídeo é liberado do ribossomo e o RNA mensageiro é liberado do ribossomo e também do RNA mensageiro. Esse polipeptídeo, né, passa por algumas mudanças, né, por mais mudanças, para se tornar uma proteína útil, né, uma proteína que vai de fato conter as informações que foram solicitadas, digamos assim, pela necessidade da própria célula, né? Ela vai sinalizar, o DNA ele vai servir de molde dessa informação, ele vai ser decodificado, né? Vai se formar o RNA mensageiro, esse mensageiro, como diz o nome, vai levar a mensagem da sequência exata de proteínas que precisam ser formadas lá para o citoplasma, e lá vai ocorrer a síntese de proteínas, né? Interessantíssimo isso. Se pudéssemos fazer uma analogia, nós teríamos, na replicação, né, da nossa aula de hoje, a seguinte informação. A replicação é como se fosse copiar uma música de um CD. A fita molde de DNA é o CD original e a fita nova de DNA é a cópia do CD. E a transcrição seria como tocar uma música em um CD play. O DNA é como um CD e o RNA mensageiro é como a música a ser tocada. Então, aí trago para vocês essa analogia,
né, para ajudar a fixar melhor esse conteúdo, né? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.